fala para nos renovar. E certamente Deus ele tem avivado a nossa fé com esses relatos, com os hinos que foram cantados, com a leitura da palavra. Deus ele é Deus. Independente dos tempos, das épocas, Deus ele é Deus. E nós temos que glorificá-lo porque ele é Deus. Sobretudo, ele é Deus. Eu convido os irmãos a ficarem em pé para abrir comigo na carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto da palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Certamente Deus irá falar ao nosso coração pela sua palavra pregada nessa noite. Deus ele já tem falado, mas ele continuará a falar, porque o que ele ama é falar com os seus servos, com os seus filhos, com o seu povo. E Deus ele continuará falando aquilo que ele quer de você, para o nome dele ser glorificado. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Versículo bastante conhecido de cada um de nós. A palavra de Deus, ela diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e nos ajude a entendê-la em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, ó Deus querido, nós entramos na tua presença no nome do Senhor Jesus, para te agradecer por esse momento em que aqui estamos, reunidos para proclamar o teu evangelho, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração por meio desse versículo que lemos, que o Senhor aplique a tua palavra em nós, e que nós tudo quanto fizermos, façamos para glorificar e exaltar o teu nome. Assim te oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, esse é um texto da palavra de Deus, que é um dos mais belos versículos que compõem a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Esse texto é maravilhoso, porque justamente ele fala de que Jesus, ele é um Deus imutável. Jesus, ele não deixou de ser Deus ao longo do tempo, ao longo das épocas, pelos séculos passados. Ele continua sendo o mesmo. Assim como ele operou ontem, ele continua a operar no presente e efetuará o seu milagre no futuro também. Amados irmãos, esse texto é fabuloso, porque Jesus se revela como Deus, e como Deus ele se revela um Deus que não muda. A palavra dele é sempre a mesma, a atitude dele com o seu povo é sempre a mesma. Deus não muda o seu amor para com o seu povo. É por isso que o evangelista ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mesmo amor que Jesus sentiu ao sacrificar a sua vida, ainda nessa noite ele continua a sentir por cada um de nós. E enquanto houver vida na face dessa terra, ele sempre sentirá esse amor pela humanidade, pelo seu povo. Aleluia. Deus ele nos ama. E é isso que faz com que ele seja um Deus imutável. Deus ele não mudou. Assim como ele operou no passado, ele continua operando também na nossa vida, nos tempos presentes. Aleluia. Como já foi falado aqui, tudo ocorre para o nosso propósito. Observe o que o apóstolo Paulo ele disse: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, da qual foram chamados segundo o seu propósito. Tudo quanto sobrevém à nossa vida acontece e vem com um propósito, para que o nome de Deus seja glorificado, ele revele e manifeste em nós o seu poder. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo pelo século dos séculos, eternamente. Aleluia. Assim como Jesus ele operou no passado, ele opera nos tempos presentes e sempre operará no futuro. Jesus como Deus, ele sustentou o seu povo, o povo de Israel no deserto. Jesus como Deus, ele fez água brotar da rocha.
Jesus como Deus, ele fez o maná cair do céu. Jesus como Deus, ele protegeu o povo de Israel contra o terrível raio solar no deserto. Jesus como Deus, ele protegeu o povo de Israel na noite fria do deserto. Jesus como Deus, ele operou a sua proteção para com o seu povo. Em outras palavras, esse Deus, ainda diante de nossas falhas, de nossa debilidade, de nosso defeito, esse Deus continua sendo fiel para com cada um de nós. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele tem permanecido fiel na sua vida. Deus, ele é fiel para com você. Ele não olha para as tuas dificuldades, ele não olha para as tuas fraquezas, ele não olha para as tuas falhas, ele simplesmente permanece fiel para com você, fiel para com cada um de nós. Esse Deus é um Deus imutável. Esse Jesus é um Deus que, assim como ele operou no passado, ele opera hoje no tempo presente, e pode ter certeza, o poder dele será manifesto futuramente para a glória do seu nome. Se nós pudéssemos, meus amados, citar teólogos que não creem na manifestação do poder de Deus, tais como Bultmann. Esse teólogo, ele diz que nós, para lermos a Bíblia, nós temos que demitizar a Bíblia. Ou seja, para esse teólogo, alguns milagres que Jesus operou no passado, no meio dos discípulos, quando ele vivia nessa terra, não passou de mito. Aquilo é mito. Aquilo não existiu. Aquilo foi uma invenção dos apóstolos para autopromover Jesus. Ainda que ele venha a sustentar essa tese, ainda que ele venha não crer que os milagres de Jesus foi real, mas eu creio que aqueles milagres aconteceram e acontece e sempre acontecerá, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode dizer que aquilo foi um mito, ele pode dizer que aquilo foi uma invenção humana, mas eu creio que os milagres aconteceram e acontecerá para sempre. Amém. Ele pode dizer que o milagre da multiplicação do pão foi um mito, da qual Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou de uma tal forma que alimentou somente homens, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e ainda sobravam 12 cestos cheios dessa multiplicação milagrosa que Jesus fez. Ele pode dizer que isso não aconteceu, mas eu creio que Jesus operou esse milagre no passado e ele quer operar esse milagre da multiplicação na tua vida também. No nome de Jesus nessa noite. Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje no presente, e ele continuará sendo o mesmo, porque sobretudo ele foi morto, mas ele está vivo e vive e reina para todos sempre no céu de glória. Amém. Jesus, ele está vivo. Esse teólogo, como Bultmann, ele pode até dizer que a ressurreição não existiu. O que existiu é os conceitos da Bíblia aplicado à vida do ser humano. Ele pode até sustentar essa tese de que Jesus não ressuscitou. Mas a Bíblia diz, e eu creio, que Jesus, ele está vivo. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo de Jesus está seco. E a igreja de Deus na face da terra está cheia da presença de Jesus. Amém. Você, cada um de nós, podemos nessa noite desfrutar da maravilhosa certeza de saber que Jesus, ele está pronto para agir na nossa vida de acordo com o querer dele. Não é de acordo com o nosso querer, não é na hora que queremos, ou na hora que pensamos, ou até mesmo do jeito que pensamos que ele irá agir. Mas nós temos a certeza de desfrutar dessa noite, dessa verdade, de que Jesus, ele está pronto para agir na nossa vida também para a glória do Senhor. Eu estava me lembrando que quando a nossa irmã veio contar o testemunho do livramento de Jesus, Jesus também deu o livramento ontem, no Alto do Pascoal, quando 2 motocicletas se chocaram. E alguns pensaram que tinha pessoas mortas ali. Mas, sobretudo, o que aconteceu foi
a manifestação do poder de Deus que protege a vida e protegeu aquelas vidas lá naquele alto. O poder